O que significa ser entregue a Satanás? Fica comigo até o final desse vídeo e descubra o possível significado dessa expressão que é um tanto obscura nas Sagradas Escrituras. Mas se não vou lhe perder muito, não deixe de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Eu sou Tiago Lopes e este é o canal Teologia Faz Diferença. A expressão entregues a Satanás aparece em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Inicialmente é comum entre os pregadores alguém interpretar essa expressão como excomunhão, ou seja, a igreja, juntamente com seus presbíteros, com seus oficiais, expulsa determinada pessoa da congregação pela má conduta e pela falta de arrependimento da mesma. Mas vejamos os contextos em que essa expressão aparece. Em primeiro lugar, lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 5, um filho estava possuindo a mulher do próprio pai, o que gerou a expulsão dele pela própria congregação sob a direção dos presbíteros. Já em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, o caso aconteceu lá em Éfeso, por conta que Himeneu e Alexandre estavam ensinando falsas doutrinas. Provavelmente, mesmo sob orientação, eles não se arrependeram, e Paulo não teve outra escolha senão entregá-los a Satanás. E Paulo só chegou a tomar essa decisão extrema com o propósito de curá-los. O objetivo não era prejudicá-los, mas recuperá-los. A pergunta é, será que ser entregue a Satanás envolve apenas ser expulso da igreja? Será que ser entregue a Satanás também não implica sofrimentos e enfermidades corporais? Ainda que alguns interpretem a expressão somente como expulsão da igreja, como excomunhão, alguns teóricos renomados como William Hendrickson e Donald Guthrie diz que há muita evidência para favorecer a ideia de enfermidades físicas e sofrimentos no corpo daquele que foi entregue a Satanás. E a gente vai olhar alguns textos na Escritura para que a gente possa entender isso de forma melhor. Vamos começar pelo texto de Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Acompanhe comigo aí na tela o que é que está escrito em Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que é que nós percebemos aqui? Jó está sendo entregue ao poder de Satanás e Deus apenas o limita para que Satanás não toque na alma dele, mas dá a ele o poder de tocar no corpo, colocando em Jó assim diversas enfermidades físicas. Então veja a relação que há quando alguém é entregue ao poder de Satanás. O corpo de Jó foi imediatamente tocado com muitas enfermidades. Um outro texto que nós podemos observar é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Acompanhe comigo aí na tela. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Perceba então que aqui o contexto é de Santa Ceia. Mas quem participa de forma indigna, participa para a sua própria condenação. E Paulo vai mencionar o fato de que quem participa de forma indigna, desagradando ao Senhor, sendo rebelde contra o Senhor, e mesmo assim participando, e está atraindo para si algumas mazelas físicas. Paulo vai dizer, tanto que há fracos entre os coríntios, e há doentes, e também há pessoas que dormem. E a ideia de dormir aqui é, literalmente, morrer. Mas vamos acompanhar um outro texto, que está lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler todo, mas eu quero só mencionar o fato de que ali está descrita a história de Ananias e Safira, que Satanás de alguma maneira encheu o coração dos dois para que eles mentissem ao Espírito Santo e eles foram fulminados. Certo? Então, existe uma relação direta entre esses textos de que quando alguém está sob o domínio de Satanás, de alguma maneira, o corpo dessas pessoas são afetadas. Com angústias, com sofrimentos, com morte. Então, diante desses textos, percebemos que o ato de uma pessoa ser entregue ao poder de Satanás implica que tal pessoa sofra angústias e não apenas a sua alma seja atacada de alguma maneira, mas também o seu corpo. E o que favorece ainda mais esta visão é que se alguém sofre excomunhão, se alguém é expulso da igreja, dificilmente este alguém irá parar de blasfemar contra a igreja. Pelo contrário, ela vai blasfemar ainda mais. No entanto, quando alguém tem, de alguma maneira, determinadas enfermidades em seu corpo, é muito mais provável que essa pessoa tenha mais facilidade para se arrepender de seus pecados. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer que entregou Himeneu e Alexandre ao poder de Satanás justamente para que eles parassem de blasfemar. Então, Paulo tinha a intenção de que aqueles homens fossem recuperados de alguma maneira. Pensando assim,
Então, levamos em consideração de que quando alguém é expulso do rol de membros da igreja e de alguma maneira o seu corpo também é afetado com enfermidades e com algum tipo de angústia, essa pessoa irá se quebrantar de maneira mais flexível. Se quebrantando, muito provavelmente pode chegar ao arrependimento e ter ali a sua alma curada e posteriormente essa mesma pessoa pode voltar ao rol de membros da igreja. Então, basicamente é isso. Ser entregue ao poder de Satanás envolve tanto excomunhão como também envolve enfermidades físicas, segundo os nossos bons doutrinadores, tá bom? Se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.